Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para falar de direito agrário. Para mim é sempre uma satisfação tê-los aqui, para mim é sempre uma felicidade vê-los aqui. Estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Sim, professor. Tá Maravilha, tranquilo. doutores. Muito obrigado aí pelo feedback. Aula gravada, tela compartilhada. Vamos dar início então. Hoje nós terminaremos, né? A nossa perspectiva aqui é de terminar mais esse tópico. Então, terminando esse tópico, semana que vem eu encaminho um novo material para vocês. Então, como eu disse, nossa perspectiva sobre aqui, né, a aquisição da propriedade é que nós terminemos esse tópico aqui hoje. Nós vamos dar continuidade falando então sobre a classificação constitucional da propriedade rural. O artigo 185, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, classificou o imóvel rural a partir de duas situações, conforme nós já vimos nas aulas anteriores. A primeira situação é quanto à sua extensão, quanto ao seu tamanho, né? Que pode ser lá a pequena propriedade, a média propriedade ou a grande propriedade. Então nós temos lá, né, a propriedade familiar, nós temos a pequena propriedade e nós temos o latifúndio. Nós temos ainda aqui quanto à sua produtividade, ou seja, né, que seja aí uma atividade ou produtiva ou improdutiva, né? E nós já vimos também que esse critério da improdutividade é um dos critérios que, por lei, deve ser considerado, deve ser levado aí à análise para se determinar se essa propriedade será desapropriada e submetida à reforma agrária ou não. Então, importante dizer, a Constituição Federal tem dois parâmetros para a compreensão da propriedade rural, seja ela em razão à sua extensão, ao seu tamanho. Lembrando aí que a doutrina tem várias classificações a respeito, né? Mais uma vez aí, quanto à sua extensão, ou seja, tem lá a propriedade familiar, tem a pequena propriedade, tem a média propriedade, tem o latifúndio e assim por diante. E também é importante dizer que deve ser levado em consideração sempre que nós analisarmos aqui o tema propriedade rural, se é uma propriedade rural produtiva ou não, né? Lembrando que a produtividade ela é relativa, logicamente, à região em que essa propriedade rural está inserida. Nós sabemos que existem regiões mais produtivas, tem os fatores ali ambientais mais propícios e existem regiões que são menos produtivas, né? Existem regiões que são mais produtivas em razão da extensão territorial da área que pode ser utilizada e tem regiões que são menos produtivas, é lógico, porque a maior parte da sua área ela deve ser preservada, né? Como nós já falamos, nós estamos aqui numa região de preservação de 20%, enquanto a Amazônia Legal é uma região de preservação de 80%. Então, são esses aspectos que nós devemos aí considerar. Contudo, né? Contudo, nós temos a legislação específica da terra, que vem aí para complementar aquilo que diz a nossa Constituição Federal, né? Então, a Lei 8.629 de 1993 traz também a sua própria classificação quanto às propriedades rurais. E aí, dentro daquilo que nós já observamos também, que seria a pequena e a média propriedade. Pequena propriedade, aquela que tem de 1 a 4 módulos fiscais, conforme eu passei para vocês nas aulas anteriores também, né? O módulo fiscal vai depender desse bioma em que a propriedade está inserida, né? No caso da média propriedade, de 4 a 15 módulos fiscais, né? Então, mais uma vez, é importante lembrar, né? Um lembrete aqui que nós trazemos então sobre esse tema é que nós temos diferenciação entre módulo rural, né? No caso é uma fração mínima de seu parcelamento, e um módulo fiscal. No capítulo 2, né, do que nós já vimos, nós falamos lá da classificação constitucional do imóvel em pequeno e grande. Então, o que é o módulo rural? Por exemplo, aqui na minha região, módulo rural seria um alqueire e uma quarta, ou seja, é a menor parcela de terra
para se escriturar. É menor parcela de terra rural em que sai uma escritura distinta, né? E isso vai mudar, logicamente, em áreas diferentes, em biomas diferentes. Um outro aspecto que nós devemos observar aqui é no tocante aí às grandes propriedades rurais, que já seriam em tese latifúndios, né, que são aí acima de 15 módulos fiscais. Então, mais uma vez, fica aí a observação, não confundam módulo rural com módulo fiscal, tá? Não confundam essas temáticas que nós temos distintivas aí da propriedade rural pela sua extensão. O outro aspecto que já é tratado na Constituição Federal, e aqui nós tratamos novamente de acordo com a legislação especial, seria com relação à produtividade, né? E lá, no artigo 6º, então, da lei que nós já citamos, vai dizer que propriedade produtiva é aquela explorada econômica e racionalmente que atinge simultaneamente dois objetivos. Primeiro, grau de utilização da terra, AGUT, e de eficiência na sua exploração, AGI, segundo índices fixados pelo órgão federal competente. Então, é o que eu disse para vocês, depende muito do bioma, né? Nós temos, por exemplo, biomas mais secos, mais áridos, biomas com maior precipitação, ou seja, com maior chuva, e isso tem aí esse grande objetivo. O Murilo faz uma pergunta aqui, se eu vou abordar o Código Florestal nessa disciplina. Nós vamos falar sobre o Código Florestal sim, Murilo, tá? Até o final aí do semestre, nós vamos tratar também do Código Florestal. Lembrando, só um detalhe, que o Código Florestal ele depende de regulamentação dos estados. O Código Florestal é uma legislação federal e ele depende de regulamentação dos estados. E essa é a grande crítica, na verdade. Quando ele é aplicado aí como uma legislação residual, né, ele acaba perdendo eficácia, já que não se vê, talvez aí com tanto empenho, com tanto interesse, as assembleias legislativas dos estados tratando da necessidade da regulamentação do Código Florestal, tá bom? Mas nós vamos falar assim, né, ele seria mais disposto ali, talvez na matéria do direito ambiental, em complementar ao direito ambiental, mas nós temos que falar dele, já que ele tem também grandes implicações sobre as propriedades rurais e, logicamente, e diretamente também sobre o direito agrário, Murilo. Então nós vamos falar também sobre o Código Florestal, mesmo que seja uma visão mais superficial, mas nós falaremos dele. Bom, com relação ao tópico deste tema, então, né, deste material, quando nós falamos em aquisição da propriedade, né, hipóteses de aquisição da propriedade, nós temos que lembrar que existem duas formas de adquirir a propriedade, né? A forma lícita e a forma ilícita, né? Logicamente que para nós o que interessa é a forma lícita, né? Até porque a ilegalidade ela já é tratada ali por outros dispositivos legais, né? Então, quando nós pensamos em legitimação e regularização da posse, nós estamos falando de um aspecto que antecede a propriedade, tá? De um aspecto que antecede a propriedade. Lembrando que a posse é o direito de uso e gozo da coisa, e a propriedade é o direito de uso, gozo e disposição da coisa, no caso aqui do nosso estudo, do imóvel rural, né? Então, sobre esse aspecto, a partir do momento em que nós pensamos em legitimar a posse, legitimar a posse ou regularizar a posse, nós temos aí então a chamada posse de fato e não a posse de direito, né? O que é a posse de fato? É alguém que começa a utilizar uma área rural como se dono fosse, sem nenhum tipo de autorização do proprietário ou de quem quer que seja. Isso é uma posse de fato. A posse de direito, por exemplo, é o caso de um arrendatário, né? Alguém que por meio de um contrato, de uma autorização formal, utiliza, goza da propriedade de outra pessoa, seja mediante uma contraprestação ou não. Então, nós temos também que fazer essa distinção. Aí vocês vão perguntar, bom, a posse legal precisa ser regulamentada? A posse legal precisa ser legitimada? Não.
não, porque ela já tem um título que autoriza. Então, quando nós pensamos em legitimação ou regularização, trata-se então de áreas, né, que obrigatoriamente ele precisa de uma regularização, ou seja, a posse que está ali de acordo com os princípios, logicamente, do direito civil, mas, porém, todavia, não tem ali a documentação necessária a se impor contra terceiros, por exemplo, né? O direito de proteção dessa área contra terceiros, já que a pessoa não tem nenhum título, não tem nenhum documento. Então, quando nós tratamos da diferenciação entre legitimação e regularização, está aí sobre esse aspecto, né? E o próprio Estatuto da Terra, né? Perdão, a Lei de Terras, né? Que é a Lei 601 de 1850, ela já traz essas disposições, ou seja, ela já diz em quais hipóteses e de que forma ocorrerá a regularização da posse e a regulamentação fundiária. Então, a partir do momento em que nós observamos aí esses critérios, a partir do momento em que nós observamos quem é o possuidor da terra, né, nós temos que observar então que essa expressão de legitimação da posse, como um ato administrativo, por intermédio do qual quem vai poder regularizar? Quem vai poder legitimar? A administração pública. Então, a administração. Ou seja, ele tem ali um contrato. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá um pouco Travou aqui também. Aí, tinha travado aqui para mim também, pessoal. Agora voltou, só para a gente confirmar. Pessoal, confirma para mim se voltou, por gentileza. Mari, beleza, então. Obrigado aí, pessoal. Então, olha só, o que eu estava dizendo. Beleza. Olha só, o que eu estava dizendo. Que a partir do momento em que precisa ter essa regulamentação, né, a partir do momento em que nós temos que regulamentar, nós estamos tratando, então, de uma competência estatal. Quem tem capacidade para regulamentar, para legitimar essa posse é o Estado, né? Seja por meio lá do uso capião, ou seja, da posse mansa e pacífica pelo tempo que a lei exige, né? Demonstrando a produtividade daquela propriedade. Então o Estado vai conferir o quê? Ao possuidor, de fato, o Estado vai transferir, o Estado vai outorgar a propriedade sobre aquele imóvel. Por quê? Porque o Estado é que tem essa capacidade de legitimação, né? O Estado é que tem essa capacidade de legalizar a posse sobre aquela terra. Então, esse é um fato. Um outro fato que nós temos que observar é o preenchimento de requisitos, de exigências, né, no termo lá do Estatuto da Terra. Então, o Estatuto da Terra, ele determina lá nos seus artigos 11, 97, 99, 102, no seu artigo 29, essa legitimação da posse, ou seja, qual é a necessidade dessa legitimação da posse? Quem é que pode ter uma posse lá ilegítima e depois buscar essa regularização, né? Seja em razão de terras devolutas federais, seja em razão das dimensões da área não ultrapassarem o módulo rural, né? Então, ou seja, a pessoa já tinha uma área menor do que o módulo rural, mas ela precisa ter a propriedade, então o Estado tem essa capacidade de legitimar essa posse. Ocupante de terras públicas deve ter morada permanente e cultura efetiva naquela área reivindicada, conforme lá o marco legal que nós já vimos. O lapso temporal mínimo de 1 ano. Não pode ser proprietário de outro imóvel rural, né? Então essa é uma perspectiva também. E deve explorar a atividade agrária com seu trabalho direto e da sua família, para demonstrar o quê? Para demonstrar ali que aquela propriedade ela tem a finalidade específica da fixação do homem no campo. Então, essa é uma outra característica necessária
quando nós tratamos aí da legitimação da posse, pessoal. Mais uma vez, legitimar é garantir ao indivíduo o título de propriedade daquela terra. Então, esse é um outro aspecto. Nessa regularização fundiária federal e estadual, muito se fala sobre a necessidade da regularização fundiária. Né? Por quê? Porque muitas pessoas estão na posse da terra, mas não têm documento. E isso acontece principalmente na Amazônia, né? Na Amazônia legal, onde as áreas foram invadidas, vamos pensar dessa forma, né? E áreas que eram muitas vezes áreas de preservação, elas foram invadidas, e aí então ocorre, depois de 20, 30, 40, 50 anos de uso, né, de forma mansa e pacífica daquela terra, a necessidade sim de se regularizar. Por quê? Porque sem um documento a pessoa não consegue o crédito rural, sem um documento a pessoa não consegue muitas vezes vender a sua produção, não consegue ter um talão de nota e acaba aí vivendo nessa ilegalidade, acaba aí vivendo, né, à margem dessa legalidade que a pessoa tanto busca. Então, o que é que vai determinar aí essa forma de regularização fundiária, né? Como é que se deu essa ocupação dessas áreas, essa posse de fato e não uma posse legal? Seja pela ocupação direta, né, exercida ali pelo ocupante e seus familiares, pela ocupação indireta, quando exercida somente por interposta pessoa, seja pela exploração direta, né, onde esse imóvel rural ele é diretamente ocupado e ele é utilizado para a subsistência do indivíduo, né, isso é importante, seja a exploração indireta, atividade econômica exercida em imóvel rural e gerenciada de fato ou de direito por terceiros, no caso de arrendatários, cultura efetiva, né, no caso da exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira, né, mas que tem aí então mantido esse imóvel rural e com o objetivo de prover também a subsistência dos seus ocupantes. E talvez um dos requisitos mais importantes que nós tenhamos aqui é a ocupação mansa e pacífica, né? A posse mansa e pacífica da terra, ela é extremamente importante, por quê? Porque demonstra que não fez falta para ninguém, né? Demonstra que durante um longo período de tempo essa posse não foi ali questionada por ninguém. Então esse é um fato importante, né? Que é aquela exercida sem oposição de ninguém, né? De forma continuada por um período extremamente longo. Então um outro ponto importante seria ali os instrumentos jurídicos capazes de transferir essa titularidade, né? Ou seja, como é que nós podemos transferir essa titularidade? Ou seja, como é que, por exemplo, lá o imóvel rural da Amazônia, ele mediante alienação ou concessão de direito real de uso? Para isso nós temos logicamente uma resposta, que é o artigo 2º, incisos 8º e 9º, que diz assim: concessão de direito real de uso, ou seja, olha, ele não vai ser o proprietário, mas ele continua autorizado agora, por uma autorização legal, né, judicial, a continuar ali. Ou no caso, a alienação. O Estado também pode vender essa terra devoluta, né? Ou seja por doação, seja por venda direta, mediante licitação. Então, esses aspectos são sempre utilizados com essa finalidade, ou seja, né, de transferência da propriedade, né, da desafetação, melhor dizendo, da propriedade de um bem público para a esfera de propriedade de um particular. Um outro requisito importante quando nós tratamos aqui deste tema é, na verdade, aqui a incidência, logicamente, né, de possibilidades dessa regularização, né, como, por exemplo, as áreas aí que são discriminadas, né, em nome da União, por exemplo, abrangidas pelas exceções dispostas do que nós já vimos anteriormente, e as remanescentes de núcleos de colonização ou de projetos de reforma agrária, além daquelas que estão ali diretamente relacionadas à reforma agrária, né? Então, essas são áreas extremamente utilizadas com a finalidade da fixação do homem no campo e, mais importante que isso, com a finalidade
de atribuir a propriedade àquele que muitas vezes não a tem, ou seja, aquele que tem a posse de fato e não tem a posse de direito daquele imóvel. Quais são nós temos dois tipos de requisitos que devem ser preenchidos para que o indivíduo possa, então, adquirir aquela propriedade. Desde o requisito objetivo, desde o requisito subjetivo. Requisito objetivo, né? Prática da cultura efetiva, comprovar o exercício da ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, que por si só e por seus antecessores, né? Anterior a 22 de julho de 2008. Então, ou seja, quando nós tratamos desse fato, quer dizer que a posse mansa e pacífica pode ser, então, por exemplo, transmitida, né? Pode ser transmitida pela sucessão, pode ser transmitida pela alienação. Então, isso significa dizer que eu posso contar ao meu período de posse mansa e pacífica aqueles que também tiveram posse mansa e pacífica naquela mesma área rural. Então, esse é um requisito objetivo, ou seja, aquilo que pode ser mensurado, é aquilo que pode ser comprovado documentalmente, né, assim por se dizer. Já o requisito subjetivo, que está lá também no artigo 5º, inciso 1, 2 e 5, né, e também no parágrafo 1º, diz que, primeiro, né, só pode adquirir se é subjetivo, é ligado ao sujeito. Se é objetivo, é ligado a uma situação de fato. Então, só para deixar isso bastante claro, tá? Então, subjetivo, primeiro, tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou seja, nascido aqui ou que adquiriu a cidadania brasileira, né? Então, essa característica é importante, por quê? Porque vai atribuir ao indivíduo, né, o fato e a garantia de que estrangeiros não adquirirão terras no território nacional, pelo menos não dessa forma. Não ser proprietário de imóvel rural em qualquer parte do território, né, porque se ele já tem uma propriedade rural, não justifica o Estado criar condições para que ele adquira mais propriedades, e aí nós estaríamos aí talvez diante da grilagem ou de outras hipóteses de aquisição da posse de fato de uma propriedade rural. É vedada, ou seja, é proibida também aqui, então vamos lá, terceiro, não ter sido beneficiado por programa da reforma agrária, né, ou de regularização fundiária na área rural, ressalvadas as situações admitidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. É muito importante esta hipótese e esse requisito subjetivo, por quê? Porque nós vemos muitas pessoas que ganham lá a terra, né, pela reforma agrária, passa um pequeno lapso temporal, vende aquela área, troca aquela área, logicamente sem autorização legal, porque não existe autorização legal para a venda dessas áreas havidas pela reforma agrária e parte para um novo assentamento, parte lá para conseguir uma nova terra. Então, esse é um aspecto também que deve ser considerado, ou seja, que a pessoa não utilize a reforma agrária como meio de vida, né, como meio de adquirir riqueza, de adquirir vantagens dessa forma. E aí sim, por fim, né, é proibida a regularização de ocupações em que o ocupante ou seu cônjuge ou companheiro exerçam cargo ou emprego público no INCRA, Secretaria Especial da Agricultura Familiar ou do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, da Presidência da República, Secretaria do Patrimônio da União ou nos órgãos estaduais da terra. Por quê? Porque, logicamente, pessoal, o funcionário público não pode se beneficiar, né, sobre esse aspecto da aquisição da propriedade, porque ele poderia ser beneficiado em razão do seu próprio cargo ocupado, ele poderia ter facilidades na aquisição da propriedade. Quanto à forma da titulação das ocupações, isso é extremamente importante, por quê? Porque quando nós falamos em titulação, é aquilo que garante o direito de defesa da propriedade, o direito de defesa da posse daquela propriedade rural. Então, ou seja, aquilo que se opõe contra outras pessoas, né? E a oposição é uma forma de proteção da propriedade. Então, nós temos duas formas também: mediante alienação, que é onerosa, e mediante a concessão do direito de uso e gozo, que é gratuito.
Então nós temos duas formas de titulação. A pessoa pode conseguir a titulação pela garantia da propriedade, então ela vai comprar aquela área do Estado, ou o Estado vai continuar autorizando que ela fique na terra. Então ela não tem a propriedade, mas ela tem um direito real de possuidor daquela terra. Né? Então isso é extremamente importante. No caso da alienação, nós temos um limite também, que são 2.500 hectares, né, em que não abranjam aí as reservas da Administração Militar Federal e outras finalidades públicas ou de interesse social. Já mediante concessão de uso, ela é gratuita. Por quê? Porque ela pode usar aquela área, como por exemplo terrenos das marinhas, terrenos marginais reservados, né, praias, ilhas, áreas de fronteira, né? Mas ela não pode vender, porque não é dela. Ela pode usar, é importante para o Estado que ela esteja ali, né? Garantindo muitas vezes a ocupação daquela área, mas como ela só tem o direito de uso real, né? Ela não pode vender, ela não tem a propriedade. E essa é uma diferença importante. Gravem isso, façam aí um asterisco a respeito, né? Que é essa distinção, ou seja, a distinção entre a alienação e a concessão. A alienação é compra e venda, ela é onerosa. A concessão ela é gratuita, é um direito de uso. Se a pessoa não cumpre as suas obrigações, se ela não cumpre os requisitos do uso ali, o Estado pode revogar essa concessão de uso. Já a alienação não tem como o Estado revogar a alienação. Sendo alienado, né, o Estado só poderia ter novamente a propriedade daquela área pela desapropriação, pagando, indenizando o proprietário agora por aquela propriedade. Então, esse é um outro fato aí preponderante sobre esta análise, pessoal. Outro aspecto que nós temos aqui é que, quando nós tratamos aí dessa aquisição onerosa ou gratuita, né, ela vai, logicamente, ali observar alguns critérios. Qual é o valor da alienação dessa terra? Né? Entre 10% e 50% do valor mínimo de pauta dos valores da terra nua. Então, é pelo valor de mercado? Não, porque como existe ali um incentivo para que o indivíduo adquira a terra, trabalhe na terra, né? Como eu disse agora há pouco, para a fixação do homem na terra, então o valor é um valor bem abaixo do valor de mercado, é com base nessa pauta de valores de terra nua, é uma pauta, são valores do Estado, né? É um padrão mínimo aí em que a terra tem que ser avaliada, e com base nisso, esse valor também será pago num período, né? Ou seja, não é como se fosse um financiamento habitacional. Pode pagar em até 20 anos, com uma carência de até 3 anos para começar a pagar aí as parcelas da terra. Então, é uma valorização extremamente grande da terra. E uma facilitação também, né? Eu sou muito mais favorável a essa forma de alienação da terra do que a doação, como por exemplo ali da reforma agrária. Né? Se a pessoa pagar por aquilo, mesmo que pague de uma forma parcelada, com a sua produção, com os incentivos que o Estado aqui ele garante, mas com certeza a valorização daquilo que se conquista é muito maior do que a valorização daquilo que se ganha gratuitamente. Né? Tem valor conquistar as coisas, né? É gostoso conquistar, é gostoso comprar, pagar. Isso, logicamente, que aumenta ali a responsabilidade sobre o objeto. Né? Um outro fato é a questão dos títulos de domínio, né, nos termos da concessão. Como nós falamos, se é uma concessão, não é a transferência da propriedade, é o direito de uso real. E o que isso impede? Primeiro, inalienabilidade do imóvel no prazo acima. Então não pode, pelo menos no prazo de 10 anos, não vai poder alienar, dependendo, logicamente, do local. Tem locais que nunca vai poder alienar. Manutenção da destinação agrária por meio de prática de cultura efetiva, respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do disposto na Lei 12.651 de 2012, e não exploração de mão de obra em condições análogas de escravo. Então, ou seja, olha como essa concessão do direito real de uso até pode ser transferida, como diz aqui, olha, eu posso vender essa concessão? Não pelo prazo inferior a 10 anos, mas eu poderia transferir ela onerosamente
após 10 anos. Então, posso transferir para outra pessoa. Estou transferindo o quê? A propriedade? Não. Estou transferindo o direito real de uso, né? Então, sobre todos esses aspectos. Segundo, manutenção da destinação agrária, conforme nós já vimos, né? Terceiro, respeito ambiental. E quarto, não exploração de mão de obra à condição análoga de escravo. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós vemos. E temos agora aqui uma distinção clara entre a aquisição da propriedade, seja de forma onerosa, seja de forma gratuita. Então, sobre esses aspectos aí, é onde nós vamos permeando aí sobre essas situações, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o título de domínio ou termo de concessão. Como é que funciona isso nessa hipótese, né? Como é que funciona o direito, o título sobre a coisa, né? Seja lá na alienação ou seja na concessão gratuita, seja ela de forma onerosa ou seja ela de forma gratuita. Então, esse é um aspecto também que nós aí devemos considerar, né? Sobre esse fato, pessoal, nós temos então o quê? Né? Título de domínio, transferência da propriedade. Termo de concessão, transferência do direito de uso. Terá direito à indenização pelas acessões e pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo levantar as voluptuárias. Pessoal, essa é a regra do Código Civil, tá bom? No prazo máximo de 180 dias, após a desocupação do imóvel, sob pena de perda delas em proveito do alienante. Terá direito à restituição dos valores pagos, com a devida atualização monetária, deduzido o percentual de 15% do valor pago a título de multa compensatória e 0,3% do valor atualizado do contrato para cada mês de desocupação do imóvel desde o início do contrato, a título de indenização. Ou seja, se a pessoa não fica naquele período pré-determinado como mínimo, lá os 10 anos, ela vai ter responsabilidades, ela vai ter que pagar por isso. A critério da administração pública federal, exclusivamente em casos de interesse social, de destinação da área, havendo desocupação voluntária, o ocupante poderá receber a compensação financeira pelas benfeitorias úteis e necessárias. Então, existe uma diferença. Benfeitorias úteis e necessárias e benfeitorias voluptuárias, edificadas até a data de notificação da decisão que declarou a resolução do título de domínio ou de concessão. O que é uma benfeitoria necessária? É aquela que deve ser realizada para a própria utilização do imóvel. O que é uma benfeitoria voluptuária? É aquela que você não precisa fazer, mas se você fizer, vai gerar um conforto maior para a utilização do imóvel, né? Então, o que nós temos que concluir disso é que todas as cessões de direito a terceiros que envolvem títulos expedidos por órgãos fundiários federais, em nome de ocupante original, servirão somente para fins de comprovação da ocupação do imóvel pelo cessionário ou pelos seus antecessores. Nesse caso, o terceiro que sucede, né, o anterior possuidor do imóvel, somente poderá regularizar a área por ele ocupada, né? Se o imóvel não puder ser regularizado, na forma desta lei, serão revertidos total ou parcialmente para o patrimônio da União. Ou seja, então ele vai voltar para o patrimônio da União, caso essa transferência não tenha sido autorizada, ou quem a sucedeu na posse do imóvel, no direito de uso real, não cumpra com as condições estabelecidas na lei. Pessoal, vamos lá. Uso capião especial rural. Pessoal, esse é um tema extremamente importante. Pessoas que estão na posse de terra podem adquirir a propriedade, como eu disse já agora há pouco, pelo tempo em que ficarem nela, pela ocupação da área rural. Por que é especial o uso capião rural? Porque ele tem critérios diferentes, inclusive o tempo, né, de posse na terra, ele é diferente. Então, o que diz lá o artigo 1º da Lei 6.969, de 81, que trata deste tema, né? Ele diz: todo aquele que não sendo proprietário rural e nem urbano, então não pode ter nenhuma propriedade, possuir como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área rural contínua,
não excedente a 25 hectares. Então, aqui é considerado uma área, uma pequena propriedade rural. E a houver tornado produtiva com seu trabalho, e nela tiver sua morada, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para a transcrição no registro de imóveis, ou seja, vai ter escritura daquela área. Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Imagina uma grande propriedade rural, uma grande área de terra, onde lá no seu final, né, alguém entra dentro dessa propriedade, né, invade aí o domínio dessa propriedade e lá no pé da serra constrói uma casinha, cria algumas galinhas, faz uma horta e ali mora por 5 anos. Como é um local depois da serra de difícil acesso, o proprietário nunca foi lá, porque era uma área que ele não usava. E aí passa-se esse tempo e aí o proprietário da terra ele é citado para manifestar numa ação de uso capião. E aí que ele descobre que tinha alguém morando dentro da sua propriedade, numa área que ele não utilizava. Ou seja, preenchidos os requisitos, aquela pessoa será o proprietário daquela área que anteriormente pertencia a outra pessoa. Então, o que nós teremos? O desmembramento daquela área, né, uma retificação de área. A fazenda do indivíduo vai ser menor agora, porque parte dela foi reconhecida como de propriedade de outra pessoa, que a adquiriu por meio do uso capião especial rural. Pessoal, e são só 5 anos. Né? 5 anos passa-se muito rápido. Então, esta é uma exigência extremamente importante. Nós temos que estar atentos aqui à medida provisória 870 de 2019. O que a medida provisória traça e mudou a respeito disso? Primeiro, constitui área de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Políticas e fomento à agricultura familiar, reforma agrária, regularização fundiária de áreas rurais, da Amazônia Legal, de terras indígenas e quilombolas. Artigo 23. Constitui área de competência do Ministério da Cidadania. A assistência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e assim por diante. Por quê? Pela preservação de áreas que tem também ali inseridas o patrimônio cultural. A Constituição Federal a respeito do uso capião diz o seguinte lá no seu artigo 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição à área de terra em zona rural, não urbana, não superior a 50 hectares. Olha a diferença. A legislação própria trata 25 hectares, aqui trata de 50 hectares, tornando-a produtiva para seu trabalho ou de sua família, tendo nela só moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Só que a legislação que trata, ou seja, a legislação especial sobre o uso capião, que é de 81, ou seja, anterior à Constituição Federal, falava 25 hectares. O que a Constituição fez em 88? Aumentou para 50. Então, o que vale nesse aspecto, mesmo que aquela lei seja lei especial e a Constituição seja uma lei geral, é o fato de nós termos uma lei. No caso, a hierarquia das leis é importante, mas também o fato de que a lei, a Constituição Federal, ela é uma legislação mais nova também. Ela não é especial, mas além de ser superior hierarquicamente, ela também é mais nova. E aí é isso que importa quando nós tratamos, ou seja, que o agricultor, a sua família, tenha o domínio da terra, né? A vontade de ser proprietário da terra. E esse lapso temporal é o que vai caracterizar esse direito, né? E a posse mansa e pacífica ela é extremamente importante. Ou seja, a partir desse momento, entendo um justo título e na hipótese da boa-fé, é aquilo que fala a doutrina do Farias e do Rosenval, que diz: justo título é um instrumento que conduz um possuidor a iludir-se, por acreditar-lhe que ele lhe outorga a condição de proprietário.
Trata-se de um título que, em tese, apresenta-se como instrumento formalmente idôneo a transferir a propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça sua aquisição. Em outras palavras, é um ato translativo inepto a transferir a propriedade. Por exemplo, um contrato de arrendamento não transfere a propriedade, transfere a posse, né? Só para citar o exemplo aí para vocês. Os bens públicos também não podem ser objeto de uso capião, tá bom? Então, só para frisar aqui, imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Exemplo, né? Vamos pensar ali, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, Murilo. Professor, se o caseiro sem registro mora na terra por mais de 5 anos, pode pedir ao juiz o uso capião? Doutor, extremamente importante aqui a sua pergunta, tá? O caseiro não tem registro, não tem registro. Mas ele tem uma relação de trabalho com alguém. Ele presta serviço para o proprietário, né? Então, o que vai acontecer? Ele até pode entrar com essa ação de uso capião, né? Agora, o que vai o juiz a perguntar? Vai ver se ele preenche esses requisitos. Olha, o caseiro, por mais que ele não tenha contrato, ele cumpre ordens. Então, essa característica da aquisição da uso capião, ele tem que agir como se dono fosse. E não tem que agir como se fosse o empregado do proprietário, entendeu? Se ele recebe ordens, se ele cumpre os mandos, né? Se ele recebe salário, isso eu posso provar que eu pago o salário mesmo que ele não tenha registro. Então isso vai impedir ele de adquirir a propriedade porque ele não age como se dono fosse. Entendeu, Murilo? Ficou com alguma dúvida? Qualquer coisa você me chama aí de novo, Murilo. Mas qualquer dúvida, tá? Espero que eu tenha esclarecido aí para você. E aí eu estava dando o exemplo seguinte, né? Olha como o bem público não pode ser objeto do uso capião. Imagina um retorno numa rodovia, uma alça de retorno, um pontilhão, uma rodovia. A rodovia, aquele local, é um local público e é um local rural, por exemplo. Né? Entre duas cidades ali, na zona rural, tem um retorno na pista dupla, por exemplo, um pontilhão. Imagina que um morador de rua começa a morar ali no pontilhão e planta uma hortinha do lado. Passa 5 anos, ninguém tira ele de lá, ele entra com uma ação de uso capião e adquire a propriedade do pontilhão. O que ele faz? Ele começa a cobrar, olha, já que é meu, o pessoal só vai passar aqui em cima se eu autorizar. Olha que absurdo seria, né? Então, esse é um exemplo. Ou um morador que mora lá, faz uma casinha às margens da rodovia, por exemplo. Ele vai adquirir a propriedade daquela área? Não, porque é um bem público. É um bem que já foi desapropriado do particular para a construção de uma rodovia. Então ele nunca vai adquirir a propriedade daquela zona marginal de uma rodovia. É uma área rural? É, mas é uma área pública, né? É uma área que ela é ali administrada pelo Departamento de Estradas e Rodagem, pelo DR. E aqui eu trago então para vocês a súmula 340, né, que diz exatamente isso. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então aí nós temos a previsão legal da súmula 340 do STF. Né? E a jurisprudência vai dizer exatamente nesse mesmo sentido. Olha a jurisprudência aí. Né? Recurso especial, uso capião rural constitucional, função social da propriedade rural, módulo rural, área mínima, necessário ao aproveitamento econômico do imóvel, interpretação teleológica da norma, Constituição Federal, previsão da área máxima a ser usucapida, no caso lá 50 hectares, né? Inexistência de previsão legal de área mínima, importância maior ao cumprimento dos fins a que se destina a norma. Está dizendo o seguinte, olha, a Constituição lá no artigo 191 não fala em área mínima. Olha só o que ele vai falar. Ele vai falar em área máxima. Mas nós temos a hipótese do módulo rural. Como é que a jurisprudência definiu isso? A propriedade privada
e a função social da propriedade estão previstas na Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º, inciso 23, sendo pressuposto indispensável a promoção da política de desenvolvimento urbano e rural. No caso de propriedade rural, sua função social é cumprida nos termos do artigo 186, que nós já vimos aqui hoje, quando o seu aproveitamento for racional e apropriado, quando a utilização dos recursos naturais disponíveis for adequado ao meio ambiente preservado. Então, resumindo aqui, já que é um julgado bastante extenso e depois vocês podem ler com calma, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, na oportunidade do julgamento acima referido, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: preenchidos os requisitos do artigo 183, o reconhecimento do direito ao uso capião especial urbana não pode ser obstado pelo legislador infraconstitucional que estabelece módulos urbanos na respectiva área, onde situado o imóvel, né, a dimensão do lote, recurso especial provido. Então, nessa ação de uso capião especial aqui, né, por estar dentro da extensão pré-estabelecida pela legislação, foi concedido o uso capião. Então, após isso que nós já, todo esse aspecto que nós já observamos, tudo aquilo que diz a doutrina a respeito do uso capião, mais uma vez, a lei 9.969 de 81, para reger-se a ação de uso capião rural, apenas excetuado o fato de ser rito sumário. Então é um processo mais rápido, é um processo mais célere, né? De acordo com a doutrina, quais são as mudanças processuais que foram trazidas aí pelo Código Civil e o Código de Processo Civil? Primeiro, a competência é do juiz da comarca da situação do imóvel. É admissível a realização de audiência de justificação prévia da posse, com vista à concessão de sua manutenção em caráter liminar. As comunicações processuais consistem na citação pessoal daquele cujo nome esteja registrado no imóvel uso capiendo, dos réus ausentes, incertos e desconhecidos. O prazo para contestar a ação é contado a partir da intimação da decisão que declara justificada a posse. E se o autor da ação pedir assistência judiciária gratuita, envolve esta até os emolumentos para o registro da sentença favorável que for prolatada. O usucapiente pode invocar como matéria de defesa o direito de usucapir o imóvel, valendo a sentença que o reconhecer como título registrável. Então, ou seja, esses são os requisitos para que haja de fato aí a usucapião especial rural. Nesse mesmo aspecto, vem aí o Código de Processo Civil. Olha só como nós estamos aqui tratando de N legislações sobre o tema, né? E essa alteração diz o seguinte, artigo 216-A do CPC. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel, usucapiendo, a requerimento do interessado, representado pelo seu advogado. Então, assim, né, nessa alteração do Código de Processo Civil, na legislação de 2015, que alterou a lei dos registros públicos, disse, olha, a ação de usucapião não é somente agora judicial. Existe a hipótese também do usucapião extrajudicial. E aqui o artigo 216, que garante este pedido extrajudicial, logicamente aqui preenchidos os requisitos dos incisos e parágrafos do artigo, é onde poderá existir aí também, então, o usucapião extrajudicial. Pessoal, vamos lá. Aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, né? Tanto é aí que nós temos uma legislação a respeito deste tema, e é uma legislação bastante importante. Por quê? Ela está tramitando no Congresso Nacional e ela tem como finalidade autorizar que estrangeiros, grupos econômicos estrangeiros, adquiram a terra no Brasil.
Qual é o problema disso? O problema é o fato de que a partir do momento em que grupos estrangeiros adquiram terras no Brasil, eles estão adquirindo patrimônio, eles estão adquirindo território brasileiro. Imagina que a China, por exemplo, vem aqui e adquira 10% do território rural brasileiro. Ela ainda está submetida às leis brasileiras, mas ao interesse de um governo estrangeiro ou de empresários estrangeiros. Então, esse é um aspecto que nós devemos aí observar. Existem limites, para a aquisição de terras no Brasil por estrangeiros. E, por exemplo, o artigo 190 da Constituição Federal diz: lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Muitas usinas, por exemplo, de cana-e-açúcar, que abriram seu capital na Bolsa de Valores, foram adquiridas por grupos chineses, por exemplo, para a produção de energia. Então, ou seja, existem limites para essa aquisição de terras. Um outro aspecto que nós devemos considerar aqui é a proteção da soberania do país, essa proteção aí da preservação social de uma nação. Os investimentos são importantes? São. A partir do momento em que se autorizar, por exemplo, a abertura da venda de terras nacionais para estrangeiros, com certeza haverá uma grande valorização das terras. Então esse é um aspecto, O investimento é importante, ela gera emprego, ela gera riquezas, gera divisas, paga impostos. Mas nós temos que compreender que essa alienação também tem outros impactos, Como, por exemplo, olha só o que diz aqui esse parecer da Consultoria Geral da União. Primeiro, quais são as razões para o governo brasileiro justificar essas restrições à alienação de terras brasileiras, mesmo de particulares aí, para estrangeiros? Primeiro, expansão da fronteira agrícola com o avanço do cultivo em áreas de proteção ambiental ou em unidades de conservação. Valorização desarrazoada do preço da terra e incidência da especulação imobiliária, gerando aumento do custo do processo de desapropriação voltado para a reforma agrária, bem como redução do estoque de terras disponíveis para esse fim. Crescimento da venda ilegal de terras públicas, utilização de recursos oriundos da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas, da prostituição na aquisição dessas terras, aumento da grilagem de terras, proliferação de laranjas na aquisição dessas terras. Quem são os laranjas? Pessoas que representarão interesses estrangeiros para comprarem terras no Brasil. Isso já existe, Incremento dos números referentes à biopirataria na região da Amazônia, ampliação sem a devida regulação da produção do etanol e do biodiesel, aquisição de terras em faixa de fronteira, pondo em risco a segurança nacional. Então, sobre todos esses aspectos e todos esses fundamentos, é onde nós temos aí essa limitação para a aquisição de terras por estrangeiros, São argumentos, do meu ponto de vista, bastante razoáveis, são argumentos, do meu ponto de vista, bastante interessantes, Lembrando que, logicamente, nós podemos ter uma flexibilização da alienação de terras para estrangeiros. Olha só, como é que essa limitação da aquisição, então, funciona? Da seguinte forma. Primeiro, qual é o objeto da aquisição? Concentração por nacionalidade no município. Área a ser adquirida e, logicamente, o sujeito em sendo estrangeiro. Você vai perguntar, mas André, não pode adquirir? Pode. Mas existem limitações, Então, olha só. Quanto ao objeto, o imóvel rural necessita estar devidamente registrado no cartório de imóveis, tem que ter escritura pública. Concentração por nacionalidade no município. Olha como é interessante isso, Soma das propriedades rurais pertencentes a pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas não poderá ultrapassar 25% da superfície do município onde se situem, sendo que uma mesma nacionalidade não poderá deter mais do que 40% desse percentual, 40% de 25%, ou seja, 10%.
né? Então, de pessoa de mesma nacionalidade. Então, por exemplo, eu posso comprar uma propriedade no exterior? Posso. Um estrangeiro pode comprar uma propriedade no Brasil? Pode, né? Mas vai depender de quantas nacionalidades diferentes tem proprietários dentro daquele município. Um português, um espanhol, um chinês, um italiano, todos eles têm divididos, não pode ter mais todos eles juntos, né? Com as suas propriedades, não pode ter mais do que 25% da área daquele município. Pessoal, e 25% é muita coisa. É muita coisa. Uma terceira limitação seria a área adquirida, né? Além das limitações máximas determinadas, nós temos aí um limite de 50 módulos e para a pessoa física e para a pessoa jurídica até 100 módulos, né, para cálculo desse módulo nas distintas variações nacionais que existem, tá? Utiliza com base o módulo de exploração indefinida e não o módulo rural ou módulo fiscal. É um outro módulo criado para se calcular a aquisição de estrangeiros de terras no país. E, lógico, por último, o próprio sujeito, a sua origem e a sua nacionalidade. Esse módulo de exploração indefinida é chamado de MEI, né? Medida de unidade expressa em hectares, elaborada a partir do conceito de módulo rural, mas sem levar em conta o tipo de exploração econômica do imóvel, né? Então, ele varia entre 5 e 100 hectares aí o módulo de exploração indefinida, chamada de MEI, que é utilizado para calcular a aquisição de terras por estrangeiros. Então, pessoa física, nós já vimos aqui, e pessoa jurídica podem adquirir terras no Brasil em sendo estrangeiras? Podem, mas existem limitações. Pessoa física, os que não são brasileiros natos ou naturalizados, toda pessoa física que não tem a condição jurídica de brasileiro. Pessoas jurídicas, sociedades empresárias com sede no exterior, autorizada a funcionar no país, né? Ou jurídica brasileira equiparada e constituída segundo as leis brasileiras, com sede no Brasil, mas que possua participação majoritária de capital estrangeiro. Só que existem também algumas exceções, algumas facilitações para algumas pessoas. Por exemplo, portugueses. Portugueses gostam de um estatuto especial, podendo adquirir terras como se fossem brasileiros natos, tá? Em razão de serem pátrias irmãs. Não há impedimento legal também para que brasileiro naturalizado adquira imóvel rural. A aquisição é livre. É proibido, porém, a qualquer título, a doação de terras da União, do Estado, do Distrito Federal e de municípios a pessoa estrangeira. Então não pode haver essa doação. Esses mesmos impedimentos para a aquisição da propriedade também funcionam para os contratos de arrendamento rural, né? Porque senão é fácil. Eu não posso comprar, eu vou lá arrendo uma grande quantidade de terras no Brasil. Então, esse é um fato. Não pode comprar, arrendaria, o que então seria aí um subterfúgio, né, legal, mais um subterfúgio para fugir dessas limitações. O arrendamento de imóveis rurais por pessoa física, né, ele também vai aí ser limitado entre 3 e 50 módulos para exploração indefinida, para o MEI, tá? Então, mesmo arrendamento, ele está aí também limitado a uma quantidade de área para que não exceda também aqueles limites lá de 25% da área do território do município por estrangeiros. Limitação para aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoa jurídica, pessoal, ele também existe, né? No caso aqui, a pessoa jurídica também pode arrendar? Pode, mas logicamente, sobre todos aqueles argumentos ali, né, do parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, né, só pode adquirir ou arrendar imóvel rural destinado à implantação de projetos agrícolas, pecuários, florestais, industriais, turísticos ou de colonização, vinculados aos seus objetivos estatutários, ou seja, do estatuto da pessoa jurídica. Então, essas restrições das pessoas jurídicas, tanto para aquisição quanto para arrendamento, também estão limitados ali em percentuais, tá bom? Então, isso também existe.
efeito do descumprimento das limitações, ou seja, se essas limitações que são impostas pelo Estado forem descumpridas, o ato é nulo, seja a aquisição ou seja o arrendamento. Isso gera uma nulidade, e é a nulidade de pleno direito, não é uma anulabilidade. Perdão. É uma nulidade porque nessa hipótese não pode se presumir a boa-fé. E o que nós temos a respeito disso, então? Olha só. Né? A Instrução Normativa do INCRA, 88 de 2017, previu ainda algumas hipóteses de regularização das alienações não previamente autorizadas. Então, quando o estrangeiro for casado com um brasileiro e que tenha filhos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, na condição de indeterminada ou no caso de naturalização após a aquisição, desde que não ultrapasse o limite de 50 módulos utilizáveis lá para alienação, não ultrapasse os 25% da área total do município na mão de estrangeiros, não ultrapasse 10% da área total do município por estrangeiros da mesma nacionalidade, não se localiza em faixa de fronteira, área considerada indispensável à segurança nacional. Então, o estrangeiro transfere o domínio do imóvel rural para brasileiro, ou o estrangeiro que tenha adquirido imóvel rural em data anterior a 72. E aí, pessoal, nós terminamos esse tópico, esse tema de discussão. Para a semana que vem, eu encaminho para vocês um novo material. Tendo alguma dúvida, estou aqui à disposição, né? Aguardo aí a manifestação de vocês. Não tendo dúvidas, agradeço da mesma forma e desejo a todos um bom descanso e uma excelente semana.